Paciente com miopatia pode fazer uso de bebida alcoólica e de maconha? Pergunta inusitada, mas eu recebi ela aqui, vamos tentar responder. Antes de tudo, eu preciso deixar claro, a literatura é pobre, então nós não temos dados da literatura do ponto de vista de robustez, tá? Para a gente fazer a afirmação em relação a essas duas questões. Mas a gente vai comentar de alguns efeitos que tanto o álcool quanto também a maconha podem provocar em pacientes, principalmente pacientes que têm miopatia. Sobre o álcool, especificamente sobre o álcool, ele tem alguns efeitos adversos que são importantes e são impactantes, principalmente para pessoas que têm doença muscular. Exemplo, o álcool ele reduz a síntese de proteína, ele reduz a formação de proteínas no nosso organismo. Isso pode complicar muito, principalmente quando a gente pensa em algumas proteínas presentes na fibra muscular que são importantes no processo de contração muscular. Ou seja, a consequência disso é que esses pacientes podem apresentar uma piora e acelerar a perda de massa muscular, certo? Simplesmente por falta da síntese de proteínas. Um outro efeito que acontece em pacientes que fazem uso de bebida alcoólica é um aumento da fadiga. Pacientes que bebem, eles apresentam uma percepção maior de fadiga muscular. E isso num paciente que já tem fraqueza muscular pode agravar ainda mais e o paciente perceber uma certa piora da sua força muscular, seja durante o uso da bebida ou cronicamente, sem dúvida nenhuma. Um outro alerta aí já relacionado à embriaguez. O paciente que está alcoolizado, ele apresenta uma alteração no seu equilíbrio. Ele fica mais propenso a ter quedas. E isso piora ainda mais diante de um cenário que o paciente tem fraqueza muscular. Então, você cai, tem uma queda, você pode se expor a uma fratura, você pode agravar ainda mais a sua situação, já que você vai ter que imobilizar aquele membro e isso vai gerar mais perda de massa magra. Outra consequência da bebida alcoólica, principalmente no uso crônico, é que as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, elas apresentam um certo retardamento no seu processo de regeneração de fibra muscular. Ou seja, num paciente que tem uma doença crônica que está perdendo fibra muscular, você pode não reconstruir aquela fibra que foi lesada e com isso você agrava ainda mais, você gera mais fibrose na fibra muscular, o que acelera a sua perda, tanto de força quanto também de perda de massa muscular. Não menos importante, o álcool ele interage com alguns medicamentos, principalmente paciente que está em uso às vezes de corticoide. O álcool ele pode aumentar o risco de hepatotoxicidade e também o risco dos efeitos sedativos do álcool pode estar mais intenso nesses pacientes. E aí entra aquela questão que nós falamos do risco de queda, de você ficar mais sonolento. Por essas e outras, nós não devemos recomendar que pacientes com doença muscular façam uso do álcool. E a maconha? Eu preciso deixar claro, maconha aqui eu não estou falando do canabidiol, estou falando do uso recreativo mesmo da ervinha, certo? Vamos lá. A maconha, vamos falar aqui de alguns efeitos adversos que elas podem provocar. Primeiro, a longo prazo, cognição, você tem um risco maior de ter um comprometimento da cognição. Isso já está bem estabelecido na literatura que demonstra que esses pacientes, os maconheiros, a longo prazo, ele tende a comprometer a sua cognição, o raciocínio ficar mais lento, pode apresentar mais esquecimentos. Mas especificamente no paciente com doença muscular. No paciente com doença muscular, você tem um probleminha também associado à sedação, já que ela é uma substância que causa relaxamento, pode também sedar. Nunca utilizei, tá bom? Mas existe, isso é bem conhecido como um efeito adverso do uso da maconha. Nesses casos, esse relaxamento da fibra muscular, ele piora a sua fraqueza. Então, aumenta a sua percepção de fadiga muscular, pode também induzir a quedas e você também tem um risco maior de fraturas. Já estudado, pacientes com Duchenne e distrofia muscular de cinturas apresentam um agravamento da função respiratória. Tá? Então, você pode comprometer ainda mais a sua função respiratória pelo uso da maconha. Tá? Então, nessa situação, já é bem documentado, a gente não recomenda, é bem contraindicado.
Outro efeito colateral da maconha é presença de desautonomia. Na desautonomia, o paciente ele tende a ficar mais taquicárdico, apresentar queda da pressão arterial e pode apresentar hipotensão postural, que é aquela tontura que quando você está sentado, você levanta, sua pressão cai ali, você começa a ficar com a vista escura e às vezes pode até mesmo desmaiar. A outra questão é a interação medicamentosa, já que o THC e o próprio canabidiol, eles podem também modular algumas enzimas hepáticas, aumentando o metabolismo de medicamentos, como corticóide, às vezes anticonvulsivantes, se o paciente tiver uma encefalomiopatia. Então tem que tomar um certo cuidado, tem que lembrar que a maconha ela vai sendo metabolizada e esses compostos eles vão surgindo e isso pode prejudicar. Especificamente em pacientes que têm distrofia miotônica de Steinert, existem estudos demonstrando que a miotonia, que é aquela contração involuntária que os pacientes com doença de Steinert apresentam, ela reduz. Então por conta do efeito relaxante da maconha, você pode ter uma diminuição da miotonia. Então é um grupo de pacientes que talvez possa ter algum benefício, mas também a gente precisa tomar um cuidado por conta da função respiratória. Resumindo, nem mesmo o uso recreativo, seja do álcool, seja da maconha, eles podem agravar fraqueza, podem agravar fadiga, tende a gerar queda nos pacientes e por esse motivo eu pessoalmente não recomendo. O álcool ele tende a ter o efeito mais catabólico, pode sedar, tende a levar a perda de massa magra ao longo prazo. O cannabis ele tem um efeito até positivo para pacientes que apresentam dor, pacientes que têm mais quadros depressivos, pode ter algum contexto de benefício nesse sentido, mas eles também podem interagir com medicamentos, podem gerar também fadiga muscular e também gerar fraqueza a longo prazo, sem contar com problema respiratório que é comum em pacientes que têm miopatia. Por esse motivo, assim, a minha opinião, acho que o paciente com doença muscular não deve fazer uso dessa substância. Um abraço, obrigado.